Questão número 6, o nosso módulo 2 de Físico-Química. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol, tem um título percentual em massa de 50% e uma densidade relativa, que eu arredondei aqui para 1,4 gramas por ml, a 20 graus Celsius. Explique como você calcularia a concentração em mol por litro, ou seja, a molaridade dessa solução. Mais uma questão clássica, a partir do título e da densidade, encontrar a molaridade. Até existe, eu te apresentei, o que eu chamei de fórmula da mamãe, existe uma relação entre título, densidade e molaridade, Fica, mamãe mandou 1000 dt. Você usaria essa fórmula aqui, mamãe mandou 1000 dt. Vou até lhe mostrar como nós vamos chegar na resposta de modo bem rápido. Então, saber essa fórmula é interessante para quem vai fazer uma prova de marcar, que rapidamente chega a fórmula. Mas eu não estou aqui para te ensinar a fazer isso, porque isso todo mundo faz. Estou aqui para te mostrar como resolver sem isso daí. Mas vamos logo mostrar como você chegaria rapidinho pela fórmula da mamãe. A molaridade é o que você quer. A massa molar do ácido sulfúrico é 98. 1000 vezes a densidade é 1,4 gramas por ml. Por isso que você está usando 1000, Porque quando a densidade está em grama por ml, tem que multiplicar por 1000, porque a molaridade é em mol por litro. E o título, 50%, é 0,5. Então nós vamos ter, a molaridade vai ser 1000 vezes 0,5, dá 500. 500 vezes 1,4 dividido por 98. 500 vezes 1,4 dá 700. Dividido por 98, isso vai dar 7,14 mol por litro. Então tá aí a utilidade da gente conhecer a fórmula da mamãe. É muito rápido a partir do título e da densidade você encontrar a molaridade. Tá aí o nosso primeiro modo de resolução, ok? Mas eu vou ser bem sincero, eu não coloquei essa questão aí para lhe ensinar a fazer só assim. Ótimo, você tem que saber disso. Porque se for uma questão de marcar, em 2 minutos você acha a resposta. Mas você está aqui para aprender química, para ser um aluno espetacular. Uma prova de específica aberta, resolver assim, está corretíssimo. Mas vamos nos tornar diferentes? Vamos saber resolver essa questão sem usar nenhuma fórmula, e muito menos a fórmula da mamãe? Vamos para o nosso segundo modo de resolução. Então, nesse segundo modo de resolução, quando ele dá o título e a densidade e pede a molaridade, eu vou usar aquele artifício que nós já usamos em outras questões. Eu vou considerar que o volume da solução é 1 litro. Se eu considerar que o volume da solução é 1 litro, nós vamos começar pelo conceito de densidade. O que é que significa uma densidade de 1,4 gramas por ml? Significa que 1,4 gramas de solução corresponde a 1 ml de solução. Não esqueça que a densidade ela relaciona a massa da solução com o volume da solução. Só que nós estamos trabalhando com 1000 ml. Então, qual é a massa de solução que vai corresponder a 1000 ml de solução? Então, nesse modelo, quando dá o título e a densidade pede a molaridade, você vai fazer isso. Você vai usar o conceito de densidade trabalhando com 1 litro de solução. Isso vai dar quanto? 1.400 gramas de solução. Ok? Com isso, você encontrou a massa da solução. Lembre-se que ele quer a molaridade. A molaridade, você precisa encontrar o número de mol do soluto e o volume da solução em litros. O volume da solução você já tem, é 1 litro. Está faltando a gente encontrar o número de mol do soluto. Por enquanto, você já tem a massa da solução, que é o M, que é 1.400 gramas. Agora, com o título, como você já tem o M, você vai encontrar o M1, que é a massa do soluto. Depois que a gente encontrar a massa do soluto, no terceiro passo, a gente encontra o número de mol do soluto. E, finalmente, a molaridade, porque molaridade é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução.
Segundo conceito, me prove que você sabe o que é que significa um título percentual em massa de 50%. Veja, aqui nós estamos nos divertindo, né? Estamos provando que sabemos o que significa cada unidade de concentração. É pura diversão resolver essas questões. Então vamos lá. O que é que significa um título percentual em massa de 50%? Significa que existem 50 gramas de ácido sulfúrico. Onde que existem 50 gramas de ácido sulfúrico, que é o soluto? Em 100 gramas de solução. Só, meu amigo, que nós já temos a massa da solução. É 1.400 gramas de solução. E aí, em 1.400 gramas de solução, qual é a massa do soluto? Qual é a massa de ácido sulfúrico que estará presente? Cancela aqui esses zeros. Esse Y vai ser 50 vezes 14 dividido por 1. 50 vezes 14. 50 vezes 14 dá 700 gramas de ácido sulfúrico. Isso aí o que é? É a massa do soluto. Que bom! A partir da massa da solução, usando o título, você encontrou a massa do soluto. Se você já tem a massa do soluto, no terceiro passo agora, nós vamos encontrar o número de mol do soluto para dividir pelo volume da solução, que nós já consideramos 1 litro. Tá bom? Lembrando que se você considerasse que o volume da solução era 2 litros, tudo isso daria dobrado. Aí quando você fosse dividir a molaridade, que o volume seria 2, daria a mesma resposta aqui, nesse caso, que nós estamos considerando que o volume é 1 litro. Sempre é muito inteligente considerar que o volume é 1 litro. Isso aqui é um dos métodos para resolver essa questão. Veja que eu comecei com a densidade. Eu poderia ter começado até com o título essa resolução, que já seria um outro procedimento. Vamos encontrar agora o número de mol de soluto nessa solução. Terceiro passo, 1 mol de ácido sulfúrico corresponde a 98 gramas. Quantos mols de ácido sulfúrico vão corresponder a 700 gramas? Esse Z, 700 dividido por 98. 700 dividido por 98, isso vai dar 7,14 mols de ácido sulfúrico nessa solução. Pronto, ele pediu para você encontrar a molaridade. Qual é o conceito de molaridade? É o número de mol do soluto, que é 7,14, dividido pelo volume da solução, que é 1 litro. Resposta, 7,14 mol por litro. Alexandre, sem dúvida, o primeiro modo de resolução, que foi usando a fórmula da mamãe, foi muito mais fácil, foi. Mas esse modo aqui é muito mais divertido, né? Esse modo, você prova que realmente conhece todos os conceitos. Quem sabe química, sabe fazer também assim. Quem é aquele alunozinho da decoreba, muito superficial, decora a fórmula da mamãe e até acerta a questão, né? Mas aqui a gente prova que realmente sabemos. Voltamos já já com mais um modelo para esse tipo de questão, que ele dá uma unidade de concentração e pede outra. E agora, sem usar fórmulas, sempre fazendo as questões usando conceitos. Nos vemos já já.